Acordo às 6 da manhã todos os dias, queira eu ou não. É um hábito que desenvolvi durante meus 45 anos como secretária na Baker & Associates, e que não desapareceu desde que me aposentei. Estou deitada na minha cama, olhando para o teto, onde pretendo consertar uma rachadura há 4 anos, pensando que hoje não será nem melhor nem pior do que ontem. Meu nome é Nancy Holloway. Tenho 68 anos e moro em uma casa que já foi repleta de amor e respeito. Está tudo quieto aqui agora. Henry morreu há 4 anos de ataque cardíaco e, desde então, me acostumei a ficar sozinha, tanto que às vezes me assusto quando o telefone toca. Nossa casa em Albemarle não é uma mansão, mas é espaçosa, 2 andares, 3 quartos e um pequeno jardim onde cultivo rosas. Henry a comprou há 30 anos, quando foi promovido. Este é o nosso ninho, Nancy, dizia ele enquanto me guiava pelos cômodos vazios. Fomos mobiliando aos poucos, colocando um pedaço da nossa alma em cada peça. Nosso filho Edmund cresceu aqui. Ele trouxe sua noiva, Tabitha, para cá, e nossos netos nasceram aqui. Levanto-me lentamente da cama, visto meu hobby e desço para a cozinha. Preparo o chá e tiro a torrada. Os pratos tilintam no silêncio, lembrando-me de que não há ninguém ali além de mim. Não costumava ser tão deprimente. No primeiro ano após a morte de Henry, Edmund me visitava com frequência, ajudando com a casa e trazendo meus netos. Depois, suas visitas diminuíram e agora ele só vem quando precisa ou quando precisa de alguma coisa. Edmund trabalha como contador em uma grande seguradora. Ele sempre foi um menino pragmático. Mesmo quando criança, guardava todo o seu dinheiro de mesada num cofrinho, não gastando com ninharias como as outras crianças. Eu tinha orgulho da prudência dele, mas às vezes desejava que ele fosse um pouco mais despreocupado, que pudesse aproveitar as pequenas coisas como pai. Ele tem 42 anos agora, casa própria no subúrbio, esposa e 2 filhos adolescentes, Rory, de 15 anos, e Yvette, de 13. Tabitha não trabalha. Ela cuida da casa e das crianças. Ela sempre foi uma mulher fria, e eu nunca consegui entender o que ela tem em comum com meu filho além do cálculo. Talvez eu seja tendencioso, no entanto. Termino meu chá e vou para o chuveiro. É sábado, o que significa que teremos um jantar em família hoje à noite. Uma vez por mês, geralmente no último sábado, Edmund e sua família vêm à minha casa. Esses jantares costumavam ser uma celebração para mim. Agora, são um suplício. Quando vou ao mercado comprar mantimentos, levo o meu tempo. Na minha idade, pressa não leva a nada de bom. Visto meu casaco bege, amarro um lenço de seda no pescoço, um presente de Henry no nosso 30º aniversário de casamento, e saio para a rua. Albemarle é uma cidade pequena e aconchegante. Conheço quase todo mundo aqui, principalmente na nossa vizinhança. Minha vizinha, a senhora aprendiz, acena para mim do seu jardim. Bom dia, Nancy. Como estão suas rosas? Bom dia, Elizabeth. Elas estão florescendo, sorriu de volta. A senhora aprendiz é a única vizinha que ainda me visita sem motivo. Ela é viúva como eu, mas, ao contrário de mim, não tem filhos. Talvez seja por isso que ela valoriza mais a companhia. No mercado, escolho cuidadosamente a comida para o jantar. Edmund gosta de rosbife. Tabitha prefere peixe. As crianças só comem pizza e hambúrguer. Tento agradar a todos, mesmo sabendo que meus esforços dificilmente serão apreciados. Chegando em casa com malas pesadas, noto o carro do Edmund estacionado em frente à minha casa. É estranho. Eles costumam chegar à noite. Acelero o passo máximo que minhas pernas e malas permitem. A porta da frente está destrancada. Ouço vozes vindas da sala de estar. Entro silenciosamente e paro no corredor, sem querer me fazer notar de imediato. Este quarto poderia ser um escritório, diz Edmund. E esta será uma sala de brinquedos para as crianças. E o segundo quarto lá em cima? Pergunta Tabitha. É muito pequeno. Você poderia combiná-lo com o quarto principal e fazer um closet grande ou um banheiro, diz meu filho. Há tanto espaço não utilizado nesta casa. Fico paralisada de surpresa e ressentimento. Estão discutindo a reforma da minha casa como se eu já tivesse morrido ou me mudado. Não é a primeira vez que ouço esse tipo de conversa.
Eles costumavam pelo menos tentar ser mais discretos, mas ultimamente têm falado sobre isso cada vez mais abertamente, só que não na minha frente. Quando podemos nos mudar? Pergunta Tabitha. Nossa casa está ficando pequena demais para nós. Em breve, responde Edmund com um tom de impaciência na voz. Preciso convencer minha mãe de que ela ficará melhor em um asilo, para o bem dela. Naquele momento, decido me fazer notar. Fecho a porta da frente com força e entro na sala com minhas malas. Edmund, Tabitha, que surpresa! Eu não esperava vocês tão cedo, digo, tentando fazer minha voz soar normal. Eles se encolhem e se viram para mim. Seus rostos são uma mistura de surpresa e constrangimento, rapidamente substituídos por sorrisos falsos. Mãe, pensamos em vir mais cedo para ajudar você a se arrumar, diz Edmund, aproximando-se e pegando as sacolas da minha mão. Que gentileza sua, respondo, sabendo que é mentira. Onde estão as crianças? Elas vêm aqui hoje à noite com os vizinhos. Rory tem treino de futebol hoje, diz Tabitha, ajeitando o cabelo impecavelmente penteado. Concordo com a cabeça e vou até a cozinha para colocar as compras. Edmund me segue, colocando as sacolas na mesa e pisando desajeitadamente ao meu lado. Mãe, a Tabitha e eu estávamos pensando, é difícil para você administrar uma casa tão grande sozinha, não é? Ele começa. Estou me virando, digo, tirando a carne da sacola. Sabe, existem bons lugares para pessoas da sua idade, com assistência médica e entretenimento comunitário, ele continua. Eu paro e olho para ele. Você está falando de uma casa de repouso, Edmund? Não é só uma casa de repouso, mãe. É uma comunidade para aposentados ativos, ele tenta sorrir, mas consigo ver a intenção calculista em seus olhos. Tem uma piscina, uma biblioteca, grupos de hobby. E quem vai pagar por esta comunidade? Pergunto sem rodeios. Bem, poderíamos vender esta casa, ele começa, mas eu interrompo. E para onde iria o dinheiro da venda? Edmund hesita. Em parte para pagar a sua moradia, em parte, bem, você sabe, mãe, a Tabitha e eu precisamos de um lugar para morar, e nossa casa está ficando um pouco apertada. Concordo silenciosamente com a cabeça e continuo a separar as compras. Edmund está ao meu lado, claramente esperando alguma reação. Preciso pensar nisso, digo finalmente. Agora, se você realmente quer ajudar, conserte a torneira do banheiro, está pingando há uma semana. Edmund concorda com visível alívio e vai embora. Fico sozinha na cozinha e suspiro profundamente. Então é assim que será o jantar desta noite. Às 18 horas, a casa está tomada pelo cheiro de assado e torta de maçã. Ponho a mesa na sala de jantar, que é usada apenas para ocasiões especiais. Edmund e Tabitha estão sentados na sala assistindo TV sem se oferecer para ajudar. A campainha anuncia a chegada dos netos. Rory e Ivy entram em casa, digitando algo em seus celulares pelo caminho. Oi, vovó, diz Rory sem nem olhar para mim. Ivy apenas acena com a cabeça e passa direto. Os dois vão direto para a geladeira na cozinha. O jantar está quase pronto, digo depois deles. Lavem as mãos e sentem-se à mesa. Eles ignoram meu pedido, tirando refrigerantes e salgadinhos da geladeira. Rory, Ivy, a vovó pediu para vocês se sentarem à mesa, diz Edmund, entrando na cozinha. Não há severidade em sua voz, mas sim constrangimento. 1 minuto, pai, responde Rory, abrindo o pacote de batatas fritas. Não estamos com fome, acrescenta Ivy, revirando os olhos. Olho para eles e me lembro de como eram pequenos, curiosos, carinhosos, felizes em me ver. O que aconteceu? Quando se tornaram tão frios e indiferentes? O jantar transcorre em clima tenso. Edmund e Tabitha trocam olhares significativos. As crianças olham para os celulares, só de vez em quando se afastando para colocar algo na boca. Como foi a escola, Rory? Pergunto, tentando puxar assunto. Bem, ele responde, sem olhar para cima. E você, Ivy? Como sempre, vovó, ela suspira com uma expressão de mártir. Mãe, conversamos com o diretor do Sunny Hills, diz Edmund de repente, largando o garfo. É aquele lugar para aposentados de que eu estava falando. Eles têm vagas disponíveis e estão dispostos a te mostrar o terreno no próximo sábado.
Mastigo lentamente um pedaço de carne, olhando para o meu filho. Ainda não decidi, Edmund. Mas, mãe, é um lugar ótimo. Você vai adorar, tenho certeza, ele insiste. Não é seguro morar sozinha na sua idade. E se você cair ou esquecer de fechar o gás? Em 45 anos, nunca esqueci de fechar o gás, digo calmamente. E até agora, consegui fazer tudo sozinha. Mas é só temporário, Tabitha interrompe. As pessoas não rejuvenescem, Nancy. Cedo ou tarde, você vai precisar de ajuda. Quando eu precisar de ajuda, eu vou até você, digo, olhando-a nos olhos. Se, claro, você estiver disposta a ajudar. Há um silêncio constrangedor. Edmund pigarreia. Claro, estamos sempre dispostos a ajudar, mãe. É por isso que oferecemos Sunny Hills. É a melhor solução para todos. Para todos ou para você? Pergunto sem rodeios. Vovó, você está sendo dramática demais, diz Yvette de repente, afastando-se do telefone. Só queremos que você seja feliz para que possamos nos mudar para esta casa, acrescenta Rory com uma risada. Pai, você me prometeu que meu quarto teria vista para o jardim. Edmund lança um olhar de advertência ao filho, mas é tarde demais. Tabitha franze os lábios. Rory, ninguém se muda para lugar nenhum até a vovó decidir que é melhor morar numa casa de repouso, diz ela, ríspida. Mas você disse que estaríamos morando aqui no outono, protesta Rory. Que já podíamos escolher os móveis para os nossos quartos. Olho para eles e sinto um calafrio. Eles já decidiram tudo. Já estão planejando a vida na minha casa sem nem pedir meu consentimento. Acho que devemos ir, diz Edmund abruptamente, levantando-se da mesa. Temos que acordar cedo amanhã. Mas nós nem provamos a torta, eu digo, embora não queira que eles fiquem. Outra hora, mãe, diz Edmund, evitando meu olhar. Crianças, arrumem suas coisas. Eles se despedem apressadamente, sem nem mesmo ajudar a tirar a mesa. Fico parada na porta, observando-os entrarem no carro. Pense em Sunny Hills, mãe, diz Edmund, parado na porta. É um lugar muito legal. Passaremos para te buscar no próximo sábado, para você dar uma olhada. Ok, vou pensar nisso, respondo, sabendo que meus pensamentos já estão se movendo em uma direção completamente diferente. Enquanto o carro deles desaparece na esquina, volto para dentro de casa e começo a limpar a mesa. Minhas mãos se movem mecanicamente, e um plano amadurece na minha cabeça. Eles querem a minha casa. Acham que podem decidir o meu destino? Bem, tenho uma surpresa para eles. Olho para a foto de Henry na lareira. O que você faria se fosse eu, querida? Pergunto baixinho. É claro que a foto não responde, mas é como se eu pudesse ouvir a voz do meu marido. Não deixe que te manipulem, Nancy. Você é mais forte do que eles pensam. Concordo com meus pensamentos e atendo o telefone. Preciso fazer uma ligação, mas não hoje. Preciso pensar bem primeiro. Passei os dias seguintes pensando. Não que eu tivesse muitas opções. Edmund tinha deixado claro o que queria. Mas eu não desistiria sem lutar. Henry e eu tínhamos sido donos desta casa, pagando a hipoteca por 25 anos. Cada canto guardava nossas memórias. Na quarta-feira de manhã, eu estava regando as rosas do jardim quando o telefone tocou. Era Pearl Willis, uma velha amiga minha com quem havíamos trabalhado juntos na Baker & Associates. Pearl havia deixado o escritório de advocacia 10 anos antes de mim e se tornado corretora de imóveis em Albemarle e arredores. Nancy, querida, como você está? Faz tanto tempo, disse sua voz enérgica. Olá, Pearl. Estou melhor que posso, respondi, sentando-me no banco do jardim. Não me diga que ainda está de luto por Henry. 4 anos se passaram. É hora de seguir em frente. Pearl era sempre direta, às vezes até dura, mas nunca zangada. Eu gostava da sua honestidade. Não é isso, suspirei. O Edmund quer me mandar para um asilo. O quê? Exclamou Pearl. Aquele garoto perdeu o juízo? Ele não é mais um garoto, Pearl. Ele tem 42 anos. Qualquer pessoa com menos de 60 anos é um garoto para mim, ela bufou. O que você vai fazer?
Parei, pensando se deveria compartilhar meus pensamentos com ela. Pearl nunca perdia uma oportunidade de aproveitar, mas eu sabia que podia contar com ela. Ainda não decidi, disse eu finalmente. Mas se eu precisar vender a casa, ligo para você primeiro. Vender a casa? Ela pareceu surpresa. Mas não é isso que seu filho quer? Não exatamente, sorri. Ele quer que eu lhe dê a casa e vá embora em direção ao pôr do sol. Mas se a casa for vendida, você sabe. Pearl riu. Ah, Nancy Holloway, você sempre foi aquieta. Mas quando se tratava de proteger seus interesses, você era uma leoa. Me ligue se decidir fazer isso. Aliás, o mercado imobiliário está em alta. Sua casa em um bairro como este pode valer muito dinheiro. Nos despedimos e voltei para as minhas rosas, mas minha mente já estava trabalhando em outra direção. Talvez vender a casa não fosse uma ideia tão ruim assim, não da forma como Edmund planejava. Naquela noite, ouvi o barulho de um carro parando. Quando olhei pela janela, vi o carro de Edmund. Estranho, ele não costumava vir no meio da semana, principalmente sem avisar. Abri a porta antes mesmo que ele tocasse a campainha. Edmund estava parado na soleira, batendo as chaves nervosamente na palma da mão. Seu rosto estava determinado. Oi, mãe, disse ele, passando por mim e entrando em casa. Precisamos conversar. Olá, Edmund, eu disse, fechando a porta. Aconteceu alguma coisa? Ele entrou na sala e sentou-se na cadeira que outrora fora o lugar favorito do pai. Isso sempre me incomodou um pouco, como se ele estivesse tentando tomar o lugar do Henry em todos os sentidos. Inscrevi você para um passeio por Sunny Hills neste sábado, disse-lhe sem preâmbulos. Eu não concordei, objetei calmamente, sentando-me à sua frente. Mãe, é só uma excursão. Você vai ver, vai gostar e depois podemos conversar sobre a mudança. E se eu não gostar? Edmund suspirou e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Olha, mãe, vamos ser realistas. Você tem 68 anos. Mora sozinha em uma casa enorme que exige manutenção constante. Você não consegue subir escadas. Não consegue consertar um telhado com vazamento ou trocar uma telha quebrada no banheiro. Posso contratar um faz-tudo, respondi. Com que dinheiro? Sua aposentadoria mal dá para pagar comida e contas. Você está vivendo de economias que vão acabar mais cedo ou mais tarde. Ele tinha razão, e foi isso que mais me irritou. Depois da morte de Henry, a reserva financeira começou a realmente se esvair. Mas eu não ia admitir isso para o Edmund. Estou lidando com isso, disse eu com firmeza. Por enquanto, talvez. Mas e daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Edmund balançou a cabeça. Mãe, estou preocupado com você. Em Sunny Hills, você terá assistência médica e entretenimento comunitário. Não se sentirá sozinha e não se sentirá culpada por raramente me visitar, acrescentei baixinho. Seu rosto se contraiu, mas ele rapidamente se recompôs. Não é justo, mãe. Eu tenho um emprego, uma família, compromissos. Não posso estar aqui todos os dias. Não estou pedindo isso. Só quero que você respeite minha decisão de ficar na minha própria casa. Edmund se levantou e atravessou a sala, parando em frente à lareira. Ele pegou a foto do pai e a encarou por alguns segundos antes de guardá-la. Papai se foi há 4 anos, disse ele, sem se virar. Mas você ainda vive no passado. Esta casa é grande demais para você sozinha. Mas é perfeito para sua família, não é? Perguntei sem rodeios. Edmund se virou, com uma ponta de irritação no rosto. Sim, é perfeito para nós. Temos filhos em crescimento que precisam de espaço. Rory vai para a faculdade em breve e precisa de um lugar para estudar. Ivy quer estudar música, mas as paredes são muito finas em nossa casa. E é por isso que você decidiu que eu deveria ir embora. É uma situação vantajosa para todos, mãe. Edmund sentou-se novamente e pegou minha mão. Você terá cuidado e companhia, e nós teremos mais espaço. Além disso, a casa continuará na família. Não era isso que o papai gostaria? Soltei a mão e me levantei. Henry sempre disse que eu deveria ficar com a casa para poder morar nela o tempo que quisesse.
E aí, sim, ela poderia ficar com você ou com os netos. Mas não assim, não me expulsando. Henry gostaria que a esposa pudesse viver em paz na casa que escolhemos e construímos juntos, eu disse. Ele não aprovaria o que você está fazendo, Edmund. Meu filho também se levantou, com o rosto começando a ficar vermelho. Não me diga o que meu pai gostaria ou não. Ele entenderia que às vezes é preciso tomar decisões difíceis para o bem da família. Para o bem da família ou para a sua conveniência? Perguntei. É a mesma coisa, exclamou Edmund. Minha família também é sua família. Nós nos importamos com você. Queremos que você fique bem. Se você realmente se importasse comigo, perguntaria o que eu quero, respondi baixinho. Sabemos o que você quer, se apegar ao passado, a esta casa, às memórias do papai, Edmund quase gritava. Mas a vida continua, mãe. Você tem que seguir em frente. Não cabe a você decidir o que eu preciso, eu disse calmamente, embora estivesse fervendo por dentro. Então quem deveria? Você é claramente incapaz de tomar a decisão certa porque ela não coincide com a sua. Cruzei os braços sobre o peito. Porque é ilógico, Edmund acenou com as mãos. Qual o sentido de se apegar a uma casa que você não pode manter? Uma casa que está prestes a desmoronar? Uma casa onde você pode cair e quebrar o pescoço e ninguém saberá até que seja tarde demais? Esta casa está em ótimo estado, retruquei. Henry sempre cuidou dela, e eu continuo cuidando. Ah, qual é, mãe? Edmund acenou com a mão, dispensando o telhado está vazando. O jardim está coberto de mato. A tinta está descascando. Você não vê porque não quer ver. Você vive em um mundo de ilusão. Senti um nó na garganta. Ele está certo? Não estou vendo a casa caindo aos pedaços? Não, não está. Cuido do jardim todos os dias. Mantenho-o limpo. Chamo faz tudo quando algo quebra. A casa não é perfeita, mas durará muitos anos. Eu não vou para Sunny Hills, eu disse com firmeza. Não neste sábado. Não em qualquer sábado. Edmund respirou fundo, como se estivesse tentando se acalmar. Tudo bem, vamos fazer de outra forma. Você me vende a casa pelo valor de mercado. Eu pago para você morar em Sunny Hills pelo resto da vida, e você fica com o resto do dinheiro para sua mesada. É justo, não é? E se eu recusar? Mãe, não torne isso mais difícil do que precisa ser, disse ele, com um tom de cansaço na voz. Estou tentando encontrar uma solução que funcione para todos. Não, você está tentando encontrar uma solução que funcione para você, objetei. Você nem está me perguntando o que eu quero. Certo, ele ergueu as mãos. O que você quer, mãe? Eu quero ficar na minha casa. Isso não é possível, disse Edmund. Você não pode ficar aqui. É perigoso e impraticável. Perigoso para quem? Para mim ou para os seus planos? Edmund cerrou os punhos. Você é insuportável. Estou tentando te ajudar, e você está dificultando tudo. Por que não diz simplesmente sim? Porque esta é a minha casa, e eu não quero sair dela, eu disse calmamente. Não é mais a sua casa, gritou Edmund, perdendo o controle. É uma casca vazia cheia de memórias empoeiradas. Papai se foi, e a casa deveria servir aos vivos, não aos mortos. Recuei como se ele tivesse me batido. Meu filho nunca tinha falado comigo daquele jeito antes. Edmund, comecei, mas ele me interrompeu. Não, mãe, chega. Pare de se apegar ao passado. Pare de fingir que as coisas estão iguais. Você está ficando velho. Você não pode viver sozinho. E eu não posso deixar você arriscar sua saúde por causa de um apego sentimental a uma pilha de tijolos e madeira. Não é sua decisão, eu disse, sentindo minha voz tremer. É sim, Edmund se aproximou de mim. Sou seu filho e sou responsável por você. Se não conseguir tomar uma decisão racional, eu a tomarei por você. Você não tem direito. Tenho sim. Tenho filhos para cuidar. Não temos espaço em casa. E aqui, ele circulou o cômodo, há espaço demais para uma velha solitária. É ilógico e impraticável.
É isso que eu sou para você? Uma velha solitária? Perguntei baixinho. Edmund desviou o olhar, claramente constrangido com o próprio desabafo. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Não, foi exatamente isso que você quis dizer, interrompi. Para você, eu não sou mais mãe. Não sou uma pessoa com direito à minha própria opinião e decisões. Sou um problema a ser resolvido, um obstáculo para a casa que você quer. Isso não é verdade, ele tentou objetar. Mas eu podia ver em seus olhos que eu tinha acertado em cheio. Eu não vou para Sunny Hills, repeti. E não vou te vender a casa. Esta é a minha decisão final. Edmund me encarou por alguns segundos, seu rosto mudando de surpresa para raiva. Você vai se arrepender disso, disse-ele finalmente. Quando você cair e quebrar o quadril, quando estiver deitado no chão gritando por socorro e ninguém te ouvir, você vai se arrepender de ter aceitado a minha oferta. Talvez, respondi, mas essa seria uma escolha minha e um arrependimento meu. Bem, tudo bem. Edmund agarrou o casaco. Fique aqui. Agarre-se às suas memórias, mas não espere que eu visite toda semana para ter certeza de que você ainda está vivo. Você não me visita toda semana mesmo, apontei. Edmund ignorou meu comentário e se dirigiu para a porta. Estou te dando um tempo para pensar, uma semana. Depois volto e terminamos esta conversa. E, desta vez, espero uma resposta mais razoável. Ele já estava segurando a maçaneta quando eu disse: Edmund, esta é a minha casa. Não vou sair daqui até decidir que é a hora. Ele se virou, e havia uma fúria em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Saia daqui, mãe, e pare de se apegar ao passado, gritou. Esta casa não é mais sua. Ela pertence ao futuro, não ao passado. Ele saiu, batendo a porta com tanta força que os pratos no aparador tilintaram. Fiquei parada na sala, atordoada com suas palavras. Meu próprio filho tinha acabado de me mandar embora da casa que Henry e eu havíamos comprado, onde o criamos, onde ele deu seus primeiros passos, comemorou seus aniversários e para onde estava indo para o baile de formatura. Lágrimas vieram aos meus olhos, mas não as deixei transbordar. Não, não vou chorar. Eu tomaria uma atitude. Fui até o telefone e disquei o número. Pearl, aqui é a Nancy. Lembra quando conversamos sobre vender a casa? Já me decidi. Ouviu-se um suspiro de surpresa do outro lado da linha. Tão cedo? O que aconteceu? É uma longa história, respondi. Você pode vir amanhã? Temos muito que conversar. Claro, querida. Estarei na sua casa às 10 horas da manhã. Obrigada, Pearl, eu disse. E depois de um momento de hesitação, acrescentei, mais uma coisa. Ninguém deve saber da venda, muito menos o Edmund. Ah, Pearl pareceu compreensiva. Era isso. Não se preocupe, Nancy. Seu segredo ficará comigo. E devo dizer que estou impressionada. Não sabia que você tinha esse tipo de, determinação. Eu também não sabia, respondi honestamente. Só hoje. Depois de desligar, voltei para a sala e sentei-me na cadeira do Henry. Era a primeira vez que me permitia fazer isso em anos. Fechando os olhos, quase conseguia sentir a presença dele, o apoio dele. Eu sei o que você está pensando, querida, sussurrei. Que eu deveria perdoar o Edmund, que ele era nosso único filho. Mas às vezes o perdão não resolve o problema. Às vezes, uma lição é necessária, e eu vou lhe ensinar uma. Abri os olhos e olhei para o relógio. Eram quase 20 horas, mas senti uma onda extraordinária de energia. Amanhã seria um grande dia e eu precisava me preparar. Pearl era a melhor corretora de imóveis de Albemarle por um motivo. Ela sabia como vender uma casa de forma rápida e lucrativa. E eu sabia como dar uma lição a um filho que se esquecera de respeitar a mãe. Levantei-me da cadeira e fui até a cozinha fazer chá. Um plano começou a se formar na minha cabeça, claro, simples e eficaz. Edmund queria a casa. Bem, eu a venderia, mas não para ele. E quando ele descobrisse, seria tarde demais. Pearl chegou pontualmente às 10 horas na manhã seguinte, como prometido. Ela sempre fora pontual, uma característica que eu apreciava.
Encontrei-a na porta com uma xícara de café fresco. Nossa, Nancy, você parece determinada, comentou Pearl ao entrar em casa. O que aquele patife fez? Contei ela sobre a conversa da noite passada, tentando ser objetivo, embora não fosse fácil. Pearl ouviu, balançando a cabeça às vezes. E quando cheguei à parte em que Edmund me disse para sumir, ela não aguentou. Que horror! E esse é o seu filho. Nós os criamos, damos tudo a eles, e eles... Ela não terminou a frase, mas eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Quero vender a casa o mais rápido possível, eu disse. E sem que o Edmund descubra até o último momento. Pearl assentiu, tirando um caderno da bolsa. Entendo. O mercado está bom agora, especialmente no seu bairro. Casas aqui raramente são colocadas à venda, e a demanda é alta, mas precisaremos fazer uma avaliação, talvez alguns pequenos reparos estéticos para atrair compradores mais favoráveis. Não há tempo para reparos, objetei. Edmund me deu uma semana para pensar e depois prometeu voltar. Quero que a casa esteja vendida até lá, ou pelo menos em processo de venda, com os papéis assinados. Isso é ambicioso, Pearl bateu a caneta no caderno, pensativa. Mas não impossível. Tenho vários clientes procurando uma casa neste mesmo bairro. Se eles concordarem com um acordo rápido e não pechincharem, podemos fazer dar certo. Passamos a hora seguinte conversando sobre os detalhes. Pearl visitou a casa, tirando notas e fotos para o anúncio. Cotei o preço que esperava e fiquei positivamente surpresa quando Pearl disse que poderíamos pedir ainda mais. A casa está em ótimo estado, Nancy. Vejo que você e Henry cuidaram bem dela. Sim, há algumas pequenas falhas, mas nada grave. O terreno amplo, a vizinhança agradável, a proximidade de escolas e parques, tudo isso agrega valor. Quando terminamos, Pearl prometeu entrar em contato com potenciais compradores e agendar visitas nos próximos dias. Enquanto isso, disse ela, sugiro que vocês comecem a resolver as coisas. Decidam o que levarão e o que ficarão ou venderão com a casa. Foi um bom conselho. Depois que Pearl foi embora, subi para o segundo andar e fui para o quarto. Por onde começar? 30 anos morando nesta casa acumularam tanta coisa: roupas, livros, lembranças das minhas viagens, álbuns de fotos, móveis, pratos. É impossível levar tudo. Tirei várias caixas grandes do armário onde guardávamos as decorações de Natal e comecei com as coisas mais importantes: documentos e fotos. Certidões de nascimento, certidões de casamento, documentos do seguro, o testamento de Henry, escrituras de imóveis, declarações de imposto de renda, tudo isso empilhei cuidadosamente em uma pasta separada. Depois, passei para os álbuns de fotos. Eram muitos, toda a nossa vida em fotos instantâneas. Passei horas folheando as páginas, relembrando cada momento. Lá estava o nosso casamento, eu num vestido branco simples, Henry num terno alugado. Éramos tão jovens e esperançosos. Aqui está o nascimento de Edmund, um pequeno bebê em meus braços, e eu o olho com a adoração que só uma jovem mãe pode sentir pelo seu primogênito. O primeiro dia de aula, a formatura, a entrada na faculdade, seu casamento com Tabitha, o nascimento de Rory e Vé. Olhando para aquelas fotos, eu não conseguia acreditar que o mesmo menino que eu tanto amava agora estava me dizendo para sumir. Onde eu tinha errado? Quando ele mudou? Ou ele sempre foi assim e eu simplesmente não queria ver? Deixei os álbuns de lado. Eu definitivamente os levaria comigo, cada um deles. Os dias seguintes passaram como uma correria. Pearl trouxe os primeiros compradores em potencial logo no dia seguinte, um jovem casal com uma criança pequena. Eles caminharam pela casa maravilhados com o espaço e a luz, mas finalmente decidiram que queriam uma casa menor e mais barata. A segunda era uma família de 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos adolescentes, quase como a de Edmund. Eles estavam mais interessados, fazendo muitas perguntas sobre o bairro, os vizinhos, as escolas. Mas, no final, também recusaram. A mulher não gostou da disposição da cozinha. Não se sinta mal, disse Pearl depois que eles saíram. É comum. Compradores de primeira viagem raramente dizem sim de imediato. Amanhã, mais algumas pessoas virão. E, de fato, no dia seguinte, um casal de meia-idade, cujos filhos já tinham crescido e ido embora, chegou.
Eles estavam procurando uma casa no nosso bairro, mais perto do centro da cidade, mas espaçosa o suficiente para a chegada dos filhos e futuros netos. Compradores perfeitos, sussurrou Pearl para mim enquanto olhavam para o jardim. Eles haviam vendido sua casa grande no subúrbio e agora procuravam algo mais compacto, mas ainda confortável. Robert e Judith Pearson, esse era o nome deles, formavam um casal simpático. Ele, um engenheiro recém-aposentado, e ela, uma professora. Eles estavam animados para ver a casa, discutindo onde colocariam os móveis, quais cômodos reservariam para os hóspedes e como organizariam o jardim. Gostamos da sua casa, Sra. Holloway, disse Robert antes de sair. Gostaríamos de fazer uma oferta. Olhei para Pearl, e ela assentiu. Ótimo. Vamos discutir os detalhes amanhã no meu escritório. Vou preparar toda a papelada necessária. Depois que eles saíram, Pearl me abraçou. Que ótima notícia, Nancy. Os Pearson são compradores sérios e têm o dinheiro da venda da casa anterior. Podemos fechar o negócio em alguns dias, se tudo correr bem. Fiquei aliviada, mas também triste. Apesar da minha determinação em vender a casa, apesar do Edmund, não pude deixar de me arrepender. Tantas lembranças, tantos anos. Pearl, disse eu de repente, você sabe onde eu poderia alugar um apartamento? Não aqui em Albemarle, mas em algum lugar bem longe. Conheço um corretor de imóveis em Bridlewood, a uns 160 quilômetros daqui. É uma cidadezinha costeira, muito tranquila e pacífica. Posso entrar em contato com ele, se quiser. Sim, por favor, concordei. Preciso de algo pequeno, mas aconchegante, e de preferência com vista para o mar, se possível. Vou ligar para ele hoje à noite, prometeu Pearl. Agora, temos que nos preparar para a reunião com os Pearsons amanhã. Se eles oferecerem um bom preço, podemos começar a papelada no dia seguinte. E assim foi. Robert e Judith ofereceram ainda mais do que eu esperava, pois gostaram muito da casa e queriam evitar competir com outros potenciais compradores. Assinamos um acordo preliminar e recebi um depósito, 10% do preço do imóvel. Agora precisamos preparar todos os documentos para a venda final, disse Pearl. Isso levará alguns dias. Enquanto isso, combinei com Michael, meu colega da Bridlewood. Ele vai te mostrar alguns apartamentos nesta sexta-feira, se você puder vir. Concordei. Faltavam 4 dias para o retorno de Edmund. Eu precisava agir rápido. Na sexta-feira de manhã, peguei o ônibus para Bridlewood. Demorou cerca de 3 horas, e o tempo todo fiquei olhando pela janela, observando a paisagem mudar do subúrbio para o interior e para o litoral. Bridlewood era exatamente como Pearl descrevera, uma cidadezinha aconchegante com casas brancas empoleiradas em colinas com vista para o oceano. A rua principal era repleta de lojinhas, cafés e restaurantes. Mesmo durante a semana, era animada, mas não barulhenta. Michael me encontrou na rodoviária, um homem alto, de cabelos grisalhos e um sorriso amigável. Sra. Holloway, sou Michael Jenkins, amigo da Pearl. Bem-vinda a Bridlewood. Como foi sua viagem? Foi ótima, obrigada, eu disse, apertando sua mão. É uma cidade linda. Ah, é só o começo, ele sorriu. Espere até ver o litoral. Temos um dos pores do sol mais lindos do estado. Michael me mostrou 3 apartamentos. O primeiro era muito pequeno, o segundo muito longe do centro e o terceiro era perfeito. Um apartamento pequeno, mas iluminado, no segundo andar de um prédio antigo, com varanda com vista para o mar. 2 quartos, uma sala de estar conectada à cozinha, um banheiro, piso de madeira antigo, paredes brancas e janelas grandes. Era isso que eu estava procurando, eu disse, de pé na varanda, olhando para o azul infinito do oceano. Achei que sim, Michael assentiu. Pearl disse que você queria algo especial. Este apartamento pertence a um velho amigo meu que mora na Europa agora. Ele está alugando com opção de compra, se você gostar de morar aqui. Discutimos os termos do contrato e assinei um contrato de 6 meses com opção de renovação. O aluguel era razoável, especialmente considerando a vista. Michael prometeu que o apartamento estaria pronto para ocupação no início da semana seguinte.
Enquanto dirigia de volta para Albamar, senti uma estranha mistura de emoções: a alegria de encontrar um novo lar, a tristeza de me separar do antigo, a satisfação de que o plano estava se concretizando e a ansiedade do inevitável confronto com Edmund. No dia seguinte, Pearl e eu nos encontramos com o tabelião para preparar a papelada para a venda da casa. Tudo correu bem e marcamos a assinatura final para terça-feira, um dia antes do retorno de Edmund. Você deveria abrir uma nova conta bancária, aconselhou Pearl, de preferência em um banco diferente do que você tem agora. E não conte a Edmund sobre a nova conta. Segui o conselho dela e fui ao First National Bank, na cidade vizinha de Riverdale, na manhã de segunda-feira. Lá, abri uma nova conta em meu nome e expliquei ao gerente que estava planejando uma mudança e queria ter acesso aos meus fundos no novo endereço. Quando fecharmos o negócio amanhã, o dinheiro será transferido para esta conta, disse Pearl quando voltei. Agora, vamos continuar organizando suas coisas. O que você decidiu levar? Na semana passada, revisei quase tudo que acumulei nos 30 anos em que morei nesta casa. Algumas coisas decidi vender junto com a casa, a maioria dos móveis, utensílios de cozinha, ferramentas de jardinagem. Os Pearsons não se importaram. Eles até gostaram do fato de não precisarem comprar tudo de uma vez. Decidi levar apenas o essencial e os objetos de valor, roupas, itens pessoais, joias, álbuns de fotos, alguns livros, uma pintura que Henry comprou para nosso 15º aniversário, sua coleção de relógios antigos e uma caixa de cartas que escrevemos um para o outro durante suas viagens de negócios. Encomendei um caminhão para quarta-feira de manhã, disse Pearl. Eles vão carregar suas coisas e levá-las para Bridalwood. Você pode ir com eles ou separadamente, como preferir. Vou de ônibus, eu disse. Não quero correr o risco de encontrar o Edmund se ele chegar cedo. Pearl assentiu. Razoável. Estarei aqui quando a equipe de mudança chegar e garantirei que eles embalem e carreguem tudo corretamente. Às 10 horas da manhã de terça-feira, encontramos os Pearsons e seu advogado no cartório. O processo de assinatura levou cerca de 1 hora, muitos documentos, cada um em várias cópias. Por fim, o tabelião colocou o último selo e apertou minha mão. Parabéns, Sra. Holloway. A transação foi concluída. A casa foi oficialmente vendida para o Sr. e a Sra. Pearson. Senti um estranho alívio misturado à tristeza. 30 anos de vida, 30 anos de memórias, e agora tudo havia acabado com um golpe de caneta. Quando vocês planejam se mudar? Perguntei aos Pearsons. Gostaríamos de começar a nos mudar no final desta semana, se vocês concordarem, respondeu Robert. Claro, entendemos que vocês precisam de tempo para fazer as malas. Tudo bem, sorri. Já estou quase terminando. Amanhã, a equipe de mudança virá buscar minhas coisas, e a casa será toda sua. Judith pegou minha mão. Obrigada por confiar sua casa a nós, Sra. Holloway. Cuidaremos dela como a senhora fez todos esses anos. Assenti, sem confiar na minha voz. De alguma forma, suas palavras me tocaram mais do que eu esperava. Depois que as formalidades terminaram, Pearl e eu fomos a um pequeno café não muito longe do escritório dela. Como você está se sentindo? Ela me perguntou quando nos trouxeram café. Estranho, admiti. Era como se uma parte de mim ainda estivesse naquela casa, e outra parte estivesse ansiosa. Não imaginei que seria tão emocionante. Pearl assentiu, compreensiva. É normal. Uma casa não é só paredes e um teto. É onde a sua vida aconteceu. Mas sabe de uma coisa? Uma nova vida pode ser igualmente interessante, principalmente quando você tem condições de aproveitá-la. Ela tinha razão. O valor que recebi pela casa foi substancial. Depois de pagar a comissão da Pearl e todos os impostos, sobrou o suficiente para viver confortavelmente por muitos anos, mesmo se decidisse comprar um apartamento em Bridalwood depois do término do contrato. O que você vai fazer depois de se mudar? Perguntou Pearl. Eu me perguntava. Eu estava tão focada em vender a casa e organizar a mudança nos últimos dias que não tinha pensado direito no que faria depois. Não sei, respondi honestamente. Talvez encontrar um hobby ou um emprego de meio período. Aprendi muitas coisas no escritório de advocacia que podem ser úteis. Há vários escritórios pequenos em Bridalwood. Pearl assentiu.
Tenho certeza de que eles adorariam uma secretária experiente em meio período. E tem um ótimo clube do livro lá também. Sei que você gosta de ler. Conversamos por mais 1 hora, mais ou menos, discutindo meu futuro em Bridalwood. Quando nos despedíamos, Pearl me abraçou. Vou sentir sua falta, Nancy. Prometa que vai ligar. Eu prometo, sorri. E obrigada por tudo. De volta à casa, que não era mais minha casa, mas ainda era familiar, passei a noite terminando de fazer as malas. Os carregadores chegariam amanhã cedo, e eu queria tudo pronto. Antes de ir para a cama, dei uma última volta pela casa, despedindo-me de cada cômodo, de cada canto que guardava lembranças da minha vida com Henry. No quarto, parei diante da foto do meu marido no criado mudo. Espero que você aprove a minha decisão, querida, sussurrei. Eu sei que você queria que a casa continuasse na família, mas nosso filho mudou. Ele não é mais o menino que criamos. Fui para a cama sabendo que aquela seria a minha última noite nesta casa. Estranhamente, não senti tristeza, apenas uma determinação silenciosa. Amanhã começaria um novo capítulo na minha vida, e eu estava pronta para isso. De manhã, pontualmente às 8 horas, os carregadores chegaram. Pearl chegou com eles para supervisionar o processo. Às 11 horas, todas as minhas coisas estavam cuidadosamente embaladas e carregadas em um pequeno caminhão. Só faltava escrever um bilhete para Edmund e deixar as chaves. Sentei-me à mesa da cozinha, peguei um pedaço de papel e uma caneta. O que dizer ao filho que queria me expulsar de casa? As palavras não saíam. Do fundo do coração, sugeriu Pearl, percebendo minha situação. Conte a ele tudo o que você sente. E foi o que fiz. Era um bilhete curto, de apenas alguns parágrafos, mas coloquei nele toda a dor e decepção que sentia. Não suavizei o golpe. Ele precisava entender que suas palavras e ações tinham consequências. Quando terminei, selei o bilhete em um envelope e o coloquei na mesa da cozinha, junto com as chaves da casa. Então, abracei Pearl uma última vez, prometendo ligar assim que estivesse instalado, e peguei um táxi para a rodoviária. Quando o ônibus partiu, não olhei para trás. 30 anos da minha vida ainda estavam em Albemarle, mas à minha frente estava Bridalwood e um novo começo. Eu não sabia o que me esperava lá, mas tinha certeza de uma coisa: seria a minha vida, segundo as minhas regras, e ninguém, nem mesmo meu próprio filho, poderia me dizer como vivê-la. Bridalwood me recebeu com um dia ensolarado e o som das ondas. Desci do ônibus e respirei fundo o ar salgado do mar. Ali, a 160 quilômetros de Albemarle, minha nova vida estava começando. Michael estava me esperando na rodoviária, como prometido. Bem-vinda à sua nova casa, Sra. Holloway, ele sorriu, pegando minha bolsa. A caminhonete com suas coisas chegará em algumas horas. Enquanto isso, vou levá-la ao seu apartamento e entregar as chaves. Meu novo apartamento estava ainda melhor do que eu lembrava, com a luz do sol entrando pelas grandes janelas da sala e uma vista deslumbrante do oceano da varanda. Michael me mostrou como todos os eletrodomésticos funcionavam, onde ficavam os medidores e me entregou 2 molhos de chaves. Se tiver algum problema, me ligue a qualquer hora, disse ele. Moro a poucos quarteirões de distância. Quando ele foi embora, eu estava sozinha no apartamento vazio. Era uma sensação estranha, começar do zero aos 68 anos. A maioria das pessoas da minha idade sonha com estabilidade, em passar o resto dos dias em um ambiente familiar, entre entes queridos. E lá estava eu, em uma cidade desconhecida, com algumas caixas de coisas e lembranças de uma casa que não me pertencia mais. Mas não me arrependi da minha decisão. Cada vez que me lembrava das palavras de Edmund, saia daqui, eu tinha certeza de que tinha feito a coisa certa. Ele me achava fraco, dependente, incapaz de tomar decisões. Ele achava que podia controlar a minha vida. Bem, eu provei que ele estava errado. Os carregadores chegaram por volta das 15 horas. Rapidamente e com cuidado, trouxeram minhas caixas e alguns móveis que eu havia decidido levar, uma cadeira de balanço antiga, uma escrivaninha pequena e um criado mudo. O restante eu planejava comprar aos poucos, mobiliando o apartamento ao meu gosto. Ao anoitecer, eu já tinha desempacotado o essencial: roupa de cama, toalhas, pratos, algumas mudas de roupa. O resto podia esperar. Eu me sentia cansado, mas também estranhamente animado, como se tivesse renascido.
Sentado na varanda com uma xícara de chá e observando o sol se pôr no oceano, pensei no que estava acontecendo agora em Alba-Mar. Edmund deveria chegar amanhã, esperando me encontrar resignado e pronto para me mudar para Sunny Hills. Em vez disso, ele encontraria uma casa vazia e um bilhete. Meu bilhete. Pensei muito no que escrever. Queria desabafar toda a dor e frustração, mas ao mesmo tempo manter a minha dignidade. No final, decidi o seguinte: Edmund, quando você me disse para ir embora, decidi seguir seu conselho, só que não da maneira que você planejou. Vendi a casa, não para você, mas para um casal que, ao contrário de você, a aprecia e promete cuidar dela. Eles vão se mudar na semana que vem. Fiquei com todo o dinheiro da venda. A casa é minha, ou melhor, era minha, e tenho todo o direito de dispor dela como bem entender. Estou começando uma nova vida longe de Alba-Mar e longe de você. Você queria ser o dono desta casa. Bem, agora você pode comprá-la, se puder, ou encontrar outra casa. De qualquer forma, isso não é mais problema meu. Tenho me perguntado onde errei na sua criação. Quando foi que você passou de um filho amoroso a um homem que manda a mãe se mandar? Talvez seu pai e eu tenhamos te mimado demais. Ou talvez tenhamos sido muito rigorosos. Não sei. Mas o que eu sei é que você não é o homem que eu esperava que se tornasse. Não tente me encontrar. Não quero ver você nem sua família novamente. Talvez um dia eu possa te perdoar. Mas agora, preciso de tempo e distância. Mãe. Relendo essas palavras em minha mente, não senti arrependimento nem culpa, apenas a tranquila certeza de que havia feito a coisa certa. Edmund precisava perceber que suas ações tinham consequências. Amanhã, a esta hora, ele lera o bilhete. Qual seria a reação dele? Raiva, choque, arrependimento, provavelmente todas as opções acima. Mas isso não é mais problema meu. Terminei meu chá e fui para a cama. Amanhã seria um novo dia, o primeiro dia da minha nova vida. Enquanto isso, em Alba-Mar, a 160 quilômetros de distância, Edmund Holloway terminava seu trabalho diário. Sentado em seu escritório, revisava os últimos relatórios antes de ir para casa. Sobre sua mesa, havia um folheto da Sunny Hills. Ele planejava mostrá-lo à mãe no dia seguinte para finalmente convencê-la dos benefícios da mudança. Em sua imaginação, tudo já estava definido. Sua mãe se mudaria para uma casa de repouso. Ele, Tabitha e as crianças se mudariam para a casa dela, fariam os reparos e deixariam tudo do jeito que quisessem. Plano perfeito. Ele até começou a calcular um orçamento para as reformas, esperando usar parte do dinheiro da venda da casa atual. Edmund não sentia remorso pelo seu comportamento na semana anterior. Sim, ele tinha sido duro com a mãe, talvez até rude, mas às vezes é preciso ser duro para transmitir uma mensagem importante. Mamãe era sentimental demais, apegada demais ao passado. Ela precisava de um empurrãozinho para seguir em frente, e ele lhe deu esse empurrão. Ele tinha certeza de que, durante aquela semana, ela percebera a inevitabilidade da mudança e se conformara com ela. Afinal, ela não tinha escolha. A casa precisava de manutenção constante. Sua aposentadoria mal dava para as necessidades básicas, e ele não estava disposto a gastar seu dinheiro para manter uma casa enorme com apenas uma pessoa morando nela. Era insustentável. Terminados os relatórios, Edmund juntou suas coisas e saiu do escritório. Amanhã, ele iria para a casa da mãe logo depois do trabalho. Eles discutiriam calmamente os detalhes da mudança, talvez até mesmo fossem até Sunny Hills para uma apresentação preliminar. Tudo ficaria bem. A mãe perceberia que ele estava fazendo aquilo para o bem dela. O dia seguinte transcorreu como de costume para Edmund: reuniões matinais, processamento de documentos financeiros, almoço com colegas, mais algumas horas de trabalho. Às 4 horas, ele juntou suas coisas e se dirigiu para a saída. Vai sair cedo, Sr. Holloway? Perguntou a secretária. Sim, preciso visitar minha mãe, respondeu ele. Temos uma conversa importante. Mande lembranças minhas a ela, sorriu a secretária. Ela é uma mulher tão simpática. Edmund assentiu e saiu do escritório. Ele raramente falava da mãe no trabalho, mas ela já tinha aparecido em seu escritório algumas vezes, e todos ficaram encantados com sua gentileza e inteligência.
Ninguém, é claro, sabia de seus planos de interná-la em um asilo. Era um assunto de família. A caminho da casa da mãe, Edmund parou em uma floricultura e comprou um buquê de lírios favoritos dela. Um pequeno gesto de boa vontade para amenizar a conversa que se aproximava. Ao estacionar em frente à casa familiar, notou que algo havia mudado no quintal. As roseiras que sua mãe cultivava com tanto cuidado haviam sido aparadas com esmero, e a entrada da casa havia sido varrida recentemente. Talvez ela tivesse contratado um jardineiro. Isso seria estranho, dada a sua situação financeira. Edmundo foi até a porta e tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou a campainha novamente, esperou e, sem esperar resposta, pegou a chave. A porta se abriu facilmente e ele entrou em casa. Mãe, ele chamou enquanto entrava no corredor. Você está em casa? Houve silêncio. Apenas o tic-tac do velho relógio na parede quebrava o silêncio da casa. Edmund entrou na sala e congelou. O cômodo parecia diferente. Muitas coisas estavam faltando: as fotografias na lareira, o cobertor favorito de sua mãe no sofá, a coleção de estatuetas de porcelana que ele e seu pai haviam colecionado ao longo dos anos. Mãe, chamou ele novamente, sentindo a ansiedade aumentar. Caminhou rapidamente pelo primeiro andar, a cozinha, a sala de jantar, o pequeno escritório. Em todos os lugares era a mesma coisa: nenhum objeto pessoal, prateleiras vazias, superfícies limpas. Era como se a casa estivesse sendo preparada para venda. Edmund congelou, tomado por uma percepção repentina. Não, era impossível. Mamãe não podia. Ela não ousaria. Ele subiu correndo as escadas para o segundo andar e espiou o quarto da mãe. Estava vazio. Armário aberto, sem pertences. O criado mudo, onde sempre ficava a foto do pai, estava vazio. No banheiro, não havia escova de dentes, toalhas, nem os cremes e loções da mãe. Não havia uma única caixa de coisas velhas no quarto de hóspedes, que ela usava como depósito. Edmund sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que estava acontecendo? Para onde a mamãe tinha ido? Para onde todas as coisas dela tinham ido? Ele voltou para o primeiro andar e entrou na cozinha. E então viu um envelope branco na mesa ao lado das chaves da casa, um envelope com seu nome escrito com a letra caprichada de sua mãe. Edmund abriu o envelope com as mãos trêmulas e tirou uma folha de papel dobrada. Ao percorrer as primeiras linhas, sentiu o chão se esvair sob seus pés. Vendi a casa. Não para você, mas para um casal. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Ele continuou lendo, e a cada linha, seu rosto ficava mais pálido. Quando chegou ao fim, a carta caiu de suas mãos. Ela não pode ter feito isso, disse em voz alta, como se tentasse se convencer. Era algum tipo de piada. Mas, no fundo, ele sabia que não era brincadeira. A casa vazia, a falta de pertences, o tom formal do bilhete, tudo lhe dizia que a mãe realmente havia vendido a casa e ido embora, e que não tinha intenção de voltar. Edmund afundou-se na cadeira, sentindo o pânico crescer dentro de si. O que diria a Tabita? O que diria as crianças? Elas já haviam planejado quem ficaria com qual quarto, que reformas fariam. Rory já havia escolhido o papel de parede para seu novo quarto, e Yvette insistira em transformar o pequeno quarto em um camarim. E agora eles não tinham a casa da mãe, nem dinheiro para vendê-la. Nada. Ela não tinha o direito, murmurou Edmund, sentindo a raiva substituir o choque. Esta é a casa da nossa família. Papai queria que ela permanecesse na família. Mas, no fundo, ele sabia que a mãe tinha todo o direito de usar a casa como bem entendesse. A casa estava registrada em seu nome. Ela havia pago a hipoteca com o pai. Ela cuidara dela todos esses anos. E agora a casa pertencia a estranhos, um casal, como a mãe escreveu, pessoas que nem sequer tinham parentesco com a família. Edmund pulou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Algo precisava ser feito. Ele precisava encontrar a mãe, convencê-la a cancelar o acordo. Talvez não fosse tarde demais. Talvez os papéis ainda não tivessem sido assinados. Ele pegou o celular e discou o número da mãe. Tocou, e então a secretária eletrônica: você ligou para Nancy Holloway.
Deixe seu recado após o sinal. Mãe, é o Edmund, começou ele, tentando falar calmamente. Acabei de ler seu bilhete. Por favor, me ligue de volta. Precisamos conversar. É muito importante. Ele desligou e retornou a ligação imediatamente. Caiu na caixa postal novamente. Deixou outra mensagem, mais discreta. Após a quinta tentativa, Edmund desistiu. Mamãe claramente não atenderia às ligações dele. Talvez ela tivesse mudado de número ou estivesse simplesmente ignorando. Ele afundou na cadeira e releu o bilhete. Estou começando uma nova vida longe de Albamar e de você. Onde ela poderia estar? Não tinha amigos próximos, exceto talvez aquela mulher, Pearl, com quem às vezes socializava. Pérola. Claro, ela devia saber onde a mamãe estava. Talvez ela até estivesse ajudando com a venda da casa. Edmund rapidamente encontrou o contato de Pearl Willis em seu celular. A mamãe tinha anotado para o caso de uma emergência. Bem, era exatamente essa a situação naquele momento. Olá, uma voz feminina atendeu o telefone. Pearl, aqui é Edmund Holloway, filho de Nancy. Preciso falar com você. Ah, Edmund. Sua voz era fria. Eu estava esperando sua ligação. Você sabe onde minha mãe está? Ele perguntou sem rodeios. Sim, eu sei, respondeu Pearl calmamente. Mas não vou te contar. Ela não quer que você saiba. Você não entende, Edmund tentou manter a calma. Houve um mal-entendido. Preciso falar com ela. Um mal-entendido? Pearl soou sarcástica. Você chama de mal-entendido o fato de ter mandado sua própria mãe sair de casa? Edmund ficou em silêncio. Então sua mãe contou a Pearl sobre a briga. Foi um momento de raiva, disse-ele por fim. Não foi isso que eu quis dizer. Não, foi exatamente isso que você quis dizer, interrompeu Pearl. Você queria se livrar da sua mãe para poder ficar com a casa dela. Mas ela era mais esperta do que você pensava. Eu queria que ela se mudasse para um lugar onde estivesse mais segura e confortável, retrucou Edmund. Eu estava preocupado com ela. Você estava preocupado com a casa dela, Pearl corrigiu. E agora ela foi vendida, legalmente, com todas as formalidades. Os novos donos se mudarão na semana que vem. Edmund sentiu sua última esperança se esvaindo. Você a ajudou a vender a casa. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Sou corretora de imóveis. É o meu trabalho, respondeu Pearl. E devo dizer que sua mãe conseguiu um ótimo preço. Uma casa neste bairro, nestas condições, é rara no mercado. Quanto? Edmund não aguentou mais. Quanto ela recebeu pela casa? Pearl sorriu. Isso é confidencial, mas o suficiente para garantir uma vida confortável por muitos anos. E tudo graças a você, Edmund. Se você não tivesse tentado expulsá-la de casa, ela nunca teria tomado essa atitude. Edmund ficou em silêncio, digerindo a informação. Mamãe tinha vendido a casa, pegado o dinheiro e desaparecido tudo por causa de algo que lhe dissera no acesso de irritação. Diga a ela que quero falar com ela, disse-lhe por fim. É importante. Sim, respondeu Pearl. Mas não espere uma resposta. Sua mãe está muito determinada a começar uma nova vida sem você. Ela não pode simplesmente desaparecer, exclamou Edmund. Eu sou o filho dela. O filho que mandou ela ir embora, Pearl lembrou. Ela seguiu o seu conselho. Mostre respeito pela decisão dela. Com essas palavras, ela desligou, deixando Edmund no silêncio ensurdecedor da casa vazia. Ele ficou parado no meio da cozinha, com o telefone na mão, sem saber o que fazer em seguida. Todo o seu futuro cuidadosamente construído havia desmoronado da noite para o dia. A casa com a qual ele contava havia desaparecido. O dinheiro que poderia ser usado para pagar a estadia da mãe em Sunny Hills, com um saldo decente para a família, como ele havia planejado, também havia desaparecido. E não havia mãe. Edmund afundou lentamente na cadeira, sentindo o pânico crescer dentro de si. O que diria a Tabitha? O que diria às crianças? Como explicaria a elas que não teriam a casa com que sonhavam?
Ele pegou o bilhete novamente e releu as últimas linhas: "Não tente me encontrar. Não quero ver você nem sua família novamente. Talvez um dia eu possa te perdoar, mas agora preciso de tempo e distância." Será que ela realmente falava sério? Será que ela realmente havia rompido todos os laços com ele e com os netos? "Você não é o homem que eu esperava criar." Essas palavras doeram muito. Mamãe sempre teve orgulho dele, sempre apoiou suas decisões. E agora? Edmund dobrou o bilhete e guardou no bolso. Precisava ir para casa e, de alguma forma, explicar a Tabitha o que havia acontecido. Ela não ficaria nada feliz em saber da notícia. Ao sair de casa, olhou para trás uma última vez, para o lugar onde crescerá, onde passará tantos momentos felizes. A casa que ele pensava que um dia seria sua. Agora, aquela casa pertencia a estranhos, e sua mãe começara uma nova vida sem ele, tudo por causa de algumas palavras ditas com raiva: "Sai daqui, mãe." Quem imaginaria que ela os levaria tão literalmente e tão decisivamente? Edmund fechou a porta e colocou as chaves na caixa de correio, como o bilhete instruía. Então, entrou no carro e dirigiu para casa, ensaiando mentalmente a conversa com Tabitha. Não seria uma noite fácil. 6 meses se passaram. Bridalwood acabou sendo exatamente o lugar que eu procurava, uma cidadezinha tranquila no litoral, onde todos se conheciam, mas respeitavam o espaço pessoal. Ninguém me via como uma velha solitária que precisava dar lugar aos jovens. Pelo contrário, muitos moradores de Bridalwood tinham mais ou menos a minha idade, aposentados que haviam escolhido este lugar tranquilo para uma vida tranquila à beira-mar. Meu apartamento alugado virou um lar. Eu mobiliei como eu queria: cortinas leves, móveis confortáveis, estantes repletas dos meus romances e biografias favoritos. Nas paredes, havia algumas pinturas que comprei em uma feira de arte local, nada sofisticado ou caro, apenas aconchegante e aconchegante. Todas as manhãs, eu acordava ao nascer do sol, preparava meu café da manhã e ia até a varanda para admirar o oceano. Depois, uma caminhada pela orla, quando a praia ainda estava vazia e só as gaivotas me faziam companhia. De vez em quando, eu encontrava outros madrugadores: Marta, a dona de uma padaria local, passeando com seu corgi, e Howard, um professor aposentado de literatura que nadava todas as manhãs, independentemente do clima, Elizabeth, uma artista que ia à praia com um cavalete para capturar o nascer do sol. Gradualmente, esses encontros casuais se transformaram em amizades. Marta me convidou para uma reunião de um clube do livro local, que se reunia uma vez por semana nos fundos da padaria dela. Howard sugeriu que eu me juntasse a um grupo de amantes da música clássica que organizavam concertos em casa. Elizabeth me convenceu a tentar pintar e, para minha surpresa, descobri que eu tinha um talento especial para aquarela. No final do meu contrato de 6 meses, Michael, meu corretor imobiliário, ofereceu-se para comprar meu apartamento. "O proprietário está planejando vender", disse ele. "E ele está disposto a lhe dar o direito de preferência, já que você tem sido um inquilino exemplar." Fiquei pensando. O dinheiro da venda da casa em Albamar ainda estava na conta, quase intocado. Eu vivia modestamente, permitindo-me apenas as despesas necessárias e os pequenos prazeres: jantares em restaurantes locais, livros, ingressos para shows no parque da cidade. Comprar um apartamento significaria que eu finalmente estaria estabelecida em Bridalwood, que eu realmente começaria uma nova vida. "Vou pensar nisso", disse a Michael. Quando cheguei em casa, sentei-me na varanda e fiquei olhando o oceano por um longo tempo. As ondas quebravam na praia, recuando e voltando, um ritmo eterno e imutável. Havia sabedoria nisso: não me apegar ao passado, não ter medo da mudança, seguir em frente. No dia seguinte, liguei para o Michael e disse que queria comprar o apartamento. A papelada levou algumas semanas, mas no final de abril me tornei o proprietário pleno da minha nova casa. Era uma sensação estranha ter um imóvel novamente, criar raízes novamente. Mas desta vez era diferente. Era minha escolha, minha decisão, meu lar. Em homenagem à inauguração da casa, dei uma festinha para meus novos amigos. Marta trouxe pães e bolos fresquinhos. Howard trouxe uma garrafa de um bom vinho. Elizabeth trouxe uma pequena aquarela da minha casa. Sentamos na varanda, assistimos ao pôr do sol, conversamos sobre livros, música, arte e compartilhamos histórias de nossas vidas. "Você nunca fala sobre sua família, Nancy", comentou Marta quando a conversa mudou para filhos e netos.
Hesitei, sem saber o que dizer. Ao longo dos meses, evitei deliberadamente falar sobre o passado, sobre Albamar, sobre Edmund e sua família. Não somos muito próximos, eu disse finalmente. Tenho um filho, uma nora, 2 netos, mas não nos falamos há muito tempo. Que triste, suspirou Marta. A família é muito importante, principalmente na nossa idade. Nem sempre, argumentou Howard. Às vezes, os laços familiares trazem mais dor do que alegria. Às vezes é melhor ter uma família de amigos, de pessoas que realmente te valorizam. Sorri com gratidão para ele. Howard compreendia. Ele também tinha um relacionamento complicado com os filhos. O filho e a filha moravam em estados diferentes e raramente visitavam o pai. Para uma nova família, Elizabeth ofereceu, erguendo seu copo. Para uma nova família, dissemos em uníssono. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, não consegui dormir por um longo tempo. Pensei em Edmund, em Tabitha, em Rory e Yvette. Me perguntei como eles tinham vivido aqueles 6 meses. Será que Edmund tinha conseguido comprar uma casa nova? Será que ele ainda estava bravo comigo pelo que eu tinha feito? Não senti remorso. Edmund teve o que merecia. Mas às vezes me sentia triste, principalmente quando pensava nos meus netos. Eles ainda eram crianças, apesar da adolescência e da frieza ostensiva. Estavam apenas repetindo o comportamento dos pais. Talvez um dia, quando crescessem, entendessem. Acordei esta manhã com uma decisão firme: parar de pensar no passado. Tenho uma nova vida, novos amigos, novos hobbies. Preciso seguir em frente. E eu realmente comecei a progredir. A cada dia, eu me envolvia mais e mais na vida de Bridalwood. Participei de um programa de voluntariado na biblioteca local, onde lia livros para crianças 2 vezes por semana. Inscrevi-me em uma aula de aquarela ministrada por Elizabeth em seu estúdio. Cheguei a trabalhar na padaria da Marta apenas algumas horas por dia, não por dinheiro, mas por companhia e para me sentir útil. Em junho, quando o tempo ficou bem quente, Howard sugeriu que eu me juntasse a um grupo de aposentados que planejavam uma viagem à Europa. 2 semanas, Itália e França, disse ele. Um grupo pequeno, apenas 8 pessoas, sem excursões tediosas, exatamente o que nos interessava: museus, shows, culinária local. Hesitei. Nunca tinha viajado para o exterior em toda a minha vida. Henry e eu sempre tínhamos guardado dinheiro para a educação de Edmund, para reparos na casa e para despesas inesperadas. Viajar para a Europa parecia algo fora do reino da fantasia. Não sei, Howard, eu disse. Nunca voei pelo oceano antes. Mais um motivo para tentar, ele sorriu. Na nossa idade, é preciso aproveitar todas as oportunidades. Quem sabe quantas ainda nos restam? Ele tinha razão. O dinheiro da venda da casa estava na conta e eu podia pagar a viagem. Por que não aproveitar a oportunidade para conhecer o mundo? Certo, concordei. Eu vou. As semanas seguintes passaram em uma correria: pedidos de passaporte, compra de passagens, escolha de hotéis, roteiros. Comprei uma mala nova, sapatos confortáveis para longas caminhadas, guias de viagem para Roma, Florença, Veneza e Paris. A cada dia, eu ficava mais animado com a viagem que estava por vir. A viagem superou todas as minhas expectativas. Itália, com suas ruínas antigas, catedrais majestosas, praças aconchegantes e comida incrível. França, com sua elegante Paris, paisagens pitorescas e vinhos requintados. Absorvi avidamente novas impressões, fotografei tudo, provei pratos sobre os quais só tinha lido antes e conversei com os moradores locais em uma mistura de inglês e língua de sinais. Howard revelou-se o companheiro perfeito, atencioso, educado e com ótimo senso de humor. Ele conhecia a história de cada lugar que visitávamos, conseguia falar por horas sobre artistas cujas obras víamos em museus, sobre compositores cujas músicas ouvíamos em concertos. Certa noite, sentado em um pequeno restaurante em Veneza com vista para o Grande Canal, me peguei pensando que, pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia verdadeiramente feliz. Não apenas contente ou calmo, mas feliz, com aquela sensação leve e arejada por dentro, com um sorriso que nunca me abandona, com o desejo de que aquele momento durasse para sempre. Um brinde a uma vida que está apenas começando, disse Howard, erguendo sua taça de vinho.
Um brinde a uma vida que está apenas começando, repeti, brindando com ele. De volta a Bridalwood, me vi olhando para minha cidade com novos olhos. Depois da majestosa Roma e da elegante Paris, ela parecia pequena e provinciana, mas ao mesmo tempo aconchegante e familiar. Era o meu lar, um lugar que eu havia escolhido para mim, um lugar onde eu era aceita como eu era. A vida entrou num ritmo agradável, caminhadas matinais na praia, trabalho na biblioteca e na padaria, noites com o clube do livro ou amigos. Comecei a planejar novas viagens, talvez à Espanha na próxima primavera ou à Grécia. O mundo de repente se tornou tão grande e acessível. No outono, quando a temporada turística acabou e Bridalwood estava tranquila e quase deserta novamente, decidi fazer aulas de natação. Durante toda a minha vida, tive medo de águas profundas. Mas agora, morando perto do oceano, parecia contraintuitivo. O instrutor, um jovem chamado Jason, foi paciente e atencioso. Ele não me apressou, deixou que eu me acostumasse à água aos poucos e me elogiava por cada pequeno sucesso. No final de outubro, eu já conseguia nadar uma curta distância ao longo da praia, e isso me encheu de orgulho, como uma criança aprendendo a andar de bicicleta. A senhora está progredindo muito bem, senhora Olovai, disse Jason após uma das aulas. A maioria das pessoas da sua idade nem ousaria tentar. Provavelmente porque a maioria das pessoas da minha idade tem medo de mudanças, respondi. E percebi que nunca é tarde para começar algo novo. Ele sorriu. Essa é uma ótima abordagem à vida. Meu avô é igual. Ele aprendeu a tocar saxofone aos 75 anos e agora está em uma banda de jazz. A ideia de poder começar a tocar numa banda de jazz aos 75 anos me divertia e me inspirava ao mesmo tempo. Sério? Por que não? Quem disse que na velhice você só deve sentar numa cadeira de balanço e tricotar meias? Em novembro, quando o tempo esfriou para nadar, decidi experimentar outro novo hobby, aulas de culinária. Marta as organizava em sua padaria uma vez por semana, à noite, quando o público principal já estava lá. Nada complicado, ela me garantiu. Apenas alguns pratos simples, mas saborosos, que qualquer um pode fazer em casa. Foi muito divertido cozinhar com os amigos. Aprendemos a fazer macarrão do zero, assar pão, preparar molhos complexos e criar sobremesas gourmet. Depois de cada aula, sentávamos ao redor de uma mesa grande nos fundos da padaria e deliciávamos-nos degustando o resultado do nosso trabalho, bebendo vinho e discutindo os planos para a próxima aula. Certa noite, quando voltei para casa cheirando a baunilha e canela depois da minha aula de biscoitos de Natal, encontrei uma carta na minha caixa de correio, uma carta de papel comum, o que por si só era uma raridade na era do e-mail e dos mensageiros. Peguei o envelope e olhei o endereço do remetente. Meu coração disparou. Albamar. A letra me era desconhecida, mas o carimbo não deixava dúvidas. A carta era da minha cidade natal. Ao entrar no apartamento, coloquei o envelope na mesa da cozinha e o encarei por um longo tempo, hesitando em abri-lo. Quem poderia ter me escrito? Edmund? Mas como ele sabia meu endereço? Talvez Pearl. Mas nos falávamos regularmente por telefone, então por que ela escreveria uma carta? Finalmente me recompondo, abri o envelope. Dentro havia um pedaço de papel escrito com uma letra feminina caprichada. Querida Nancy, você provavelmente está surpresa ao receber esta carta. Há muito tempo que hesitei em escrever, mas achei que você tinha o direito de saber o que está acontecendo. Aqui é Tabitha, esposa de Edmund. Consegui seu endereço com Pearl. Ela não quis me dizer, mas eu a convenci de que era importante. Espero que você não fique brava com ela. Edmund ainda não se conformou com o que você fez. Ele acha que você o enganou e o roubou do que deveria ser dele. Ele contratou um detetive particular para te encontrar. Sem sorte até agora, mas temo que, mais cedo ou mais tarde, ele descobrirá onde você mora. Não estou desculpando ele. Depois que você foi embora, ele mudou. Ficou irritado e costuma descontar em mim e nas crianças. Não compramos uma casa nova. Moramos na antiga, mesmo sendo pequena demais para nós. Edmund disse que, quando te encontrar, vai te fazer pagar o dinheiro da venda da casa. Não creio que ele possa fazer isso legalmente, mas receio que tente. Não estou escrevendo isto para assustá-lo, mas para alertá-lo.
Talvez você devesse tomar cuidado para não divulgar seu paradeiro. Rory e Yvette às vezes perguntam por você. Eu digo a eles que você decidiu começar uma nova vida e que esse é seu direito. Eles parecem entender isso melhor do que o pai. Espero que esteja bem. Você merece uma vida feliz e em paz depois de tudo que passou. Atenciosamente, Tabitha. Reli a carta várias vezes, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Edmund contratou um investigador particular? Ele ia me fazer pagar depois de tudo o que disse, depois de tentar me expulsar da minha própria casa? Levantei-me e andei pelo apartamento, tentando me acalmar. Olhando de fora, poderia ter parecido cruel da minha parte vender a casa sem avisar e desaparecer. Mas Edmund não tinha sido cruel quando me mandou sumir? Quando planejou me mandar para um asilo para tomar posse da minha casa? Não. Não me senti culpada. Fiz o que tinha que fazer. Eu tinha me protegido minha independência, meu direito à minha própria vida. Voltei para a cozinha, peguei fósforos e coloquei fogo na carta de Tabitha. O papel pegou fogo e eu o joguei na pia, observando-o virar cinzas. Então, abri a torneira, lavando os últimos vestígios. Edmund pode me procurar o quanto quiser. Ele pode contratar 10 investigadores particulares. Não fará diferença alguma. Não vou voltar no tempo. Não vou deixar que ele controle minha vida novamente. Fui até a janela e olhei para o oceano, escuro e calmo numa noite de novembro. Como me afastei daquela mulher assustada e confusa que ouviu o filho planejar mandá-la para um asilo. Quanto ganhei nestes meses: confiança, novos amigos, novos hobbies, uma nova maneira de ver o mundo. Não vou deixar o Edmund estragar tudo isso. Não vou deixar o medo tomar conta da minha vida de novo. Peguei meu telefone e disquei o número da Pearl. Precisávamos conversar. Eu não estava bravo com ela por ter contado meu endereço para Tabitha, mas queria ter certeza de que ninguém mais soubesse onde eu morava. Olá, ouvi uma voz familiar ao telefone. Pearl, eu disse, preciso da sua ajuda. Contei ela sobre a carta da Tabitha, sobre os planos do Edmund de me encontrar, sobre meus medos. Não se preocupe, Pearl me tranquilizou. Só dei seu endereço para Tabitha porque ela pareceu genuinamente preocupada. Acho que ela não vai contar para o Edmund. Ela mesma parece ter medo dele. Mesmo assim, quero ter cuidado, eu disse. Se Edmund ou alguém em seu nome perguntar por mim, diga que não sabe onde estou. Que eu poderia ter ido para qualquer lugar, Flórida, Arizona, Califórnia. Claro, concordou Pearl. Não direi nada. Mas, Nancy, você acha mesmo que Edmund poderia te machucar? Hesitei. Não, eu não achava que meu filho fosse capaz de violência física, mas intimidação emocional, manipulação? Sim, ele era capaz disso. Eu só quero viver minha vida em paz, eu disse, sem os fantasmas do passado. Me senti melhor depois de conversar com a Pearl. Ela era uma amiga de confiança, apesar da distância. Ela me compreendia e apoiava minha decisão de começar uma nova vida. Não consegui dormir naquela noite, pensando na carta de Tabitha, na raiva de Edmund, na rapidez com que as coisas mudaram. 1 ano atrás, eu era apenas uma viúva morando em minha própria casa, com visitas ocasionais do meu filho e da família dele. Agora sou dona de um apartamento em uma cidade litorânea com novos amigos, novos hobbies, novos planos para o futuro e com um filho que contratou um investigador particular para me encontrar. A vida é cheia de ironia. Acordei esta manhã com a firme decisão de não deixar o medo arruinar minha nova vida. Vou continuar a viver como vivi estes meses, de forma plena, interessante e feliz. Não vou me esconder nem olhar para trás. Se Edmund me encontrar, bem, eu o encontrarei como um igual, não como uma velha assustada. Saí para a sacada com uma xícara de café e olhei para o oceano. As ondas quebravam contra a praia, recuando e voltando, um ritmo eterno e imutável. Havia uma espécie de sabedoria nisso, não me apegar ao passado, não ter medo da mudança, seguir em frente. E seguirei em frente, aconteça o que acontecer. Porque agora eu sei que nunca é tarde para começar uma nova vida. Nunca é tarde para dizer não a quem te desrespeita, mesmo que sejam seus próprios filhos. Nunca é tarde para encontrar novos amigos, novos hobbies, novos motivos para acordar de manhã com um sorriso.
Fiz a escolha certa e não me arrependi nem por um segundo.